Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Senhor Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar, és bem-vindo a esse momento. Obrigado por estar conosco, Senhor Espírito Santo. Vem, meu amigo, meu Senhor, meu Consolador. Manifesta a tua presença grandiosa na minha vida, na vida de todos que escutarem esse áudio, Senhor. Flui o teu poder, a tua unção sobre nossas vidas. Toma a direção dessa mensagem, meu Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso muito de Ti, muito da Tua direção. Porque é no secreto, Senhor, que nós buscamos a Ti, nós nos relacionamos, é no secreto que o Senhor ouve as nossas necessidades, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos direciona, que o Senhor nos ensina acerca de tantas coisas, que o Senhor nos faz refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas atitudes. Oh, meu Senhor, toma a direção de tudo. Renova o teu povo com cura. Renova o teu povo com novos talentos. Liberta, restaura, fortalece o cansado, ergue o caído, Senhor. E é por meio, Pai, desse relacionamento, o momento em que nos prostramos diante de Ti, dentro do nosso quarto, e que buscamos a Ti, nos relacionamos contigo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Peço a tua direção em tudo. Não sejam as minhas palavras, mas as suas palavras, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Amados, nessa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus nos dá uma orientação de como devemos orar. Inclusive, ele cita um exemplo de algumas pessoas consideradas por ele como hipócritas, que ficavam orando diante das pessoas apenas para serem admirados. Desta forma, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que, ao invés de termos uma atitude daqueles homens, nós devemos entrar no nosso quarto, que representa um local de intimidade. E ali, no nosso local de intimidade, orar ao nosso Abba Pai, que se encontra em secreto. E é justamente nesse local de intimidade, literalmente no secreto, onde nós passamos a se relacionar mais intimamente com o Senhor. Um local onde você reserva um momento diário a sós com o Senhor Espírito Santo, onde você vai se relacionar com Ele, conversando, louvando a Deus, adorando ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, esclarecendo dúvidas, expondo as suas preocupações, medos, entre outras coisas. Na palavra nós vemos alguns exemplos de momentos onde homens que reservaram um momento para estarem junto com o Senhor. Em Êxodo
capítulo 33, versículo 9, diz assim: E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa era a presença do próprio Deus, que pairava sobre a entrada da tenda onde Moisés se localizava. E ali o Senhor falava com Moisés. É exatamente o que o Senhor Espírito Santo deseja fazer comigo e com você, amados. Ele quer manifestar a sua presença onde você está, no secreto. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu elá Deus. Mais um exemplo de uma pessoa que entrava para o secreto para falar com Deus, entrava no seu quarto, um local onde ele dedicava um momento para orar e ouvir a direção do Senhor. O próprio Senhor Jesus tinha esse momento com o Pai. E nós temos alguns exemplos muito abençoados que nos ensinam e nos fortalecem cada vez mais para que seja uma prática da nossa vida, mais um hábito do reino. Marcos capítulo 14, versículo 32, diz: Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Marcos capítulo 6, versículo 46, tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Lucas capítulo 6, versículo 12, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. O próprio Senhor Jesus é o nosso grande exemplo de uma pessoa que se afastava da multidão para ter um momento a sós com o Senhor, com o Pai. Por isso, amados, à medida que você dedica-se em ter um tempo com o Senhor Espírito Santo, o seu nível de relacionamento aumentará gradativamente e também estará mais acessível ao ambiente de glória que o Senhor Espírito Santo manifestará onde você estiver. Os irmãos se lembram na passagem de Ezequiel 47, os rios de Ezequiel, onde ele entra no rio, então ele molha primeiramente o calcanhar e depois ele caminha e ele molha os seus joelhos, então, ou seja, a água chega ao nível do joelho e depois na cintura. E depois ele caminha, ele não consegue mais andar, porque ele necessita o quê? Mergulhar. É isso que o Espírito Santo do Senhor deseja para cada um de nós. Que o nosso nível de relacionamento seja como as águas purificadoras de Ezequiel 47. À medida que você se relaciona, você entra no rio de águas vivas. Então você molha o calcanhar. À medida que você ora, cada dia que você relaciona com Ele, você chega ao nível do joelho, as águas batem nos seus joelhos. À medida que você continua orando e buscando relacionamento com o Senhor, essas águas chegam até a sua cintura.
E cada vez mais que você ora, se dedica a se relacionar com Deus, tem um tempo com Ele, você vai chegar a um momento que você estará nadando em águas profundas. É isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Por isso, amados, valorize esse momento, pois com um tempo você entenderá o quão importante é estar com o Senhor Espírito Santo no secreto. São momentos únicos e inexplicáveis. E é o que eu desejo nesse momento a cada um de vocês. Lembre-se, é no secreto que você acessa o reino e estabelece uma comunicação direta com o Senhor Espírito Santo. Que o Senhor venha cada vez mais esclarecer, iluminar a sua mente, que Ele venha colocar aquele desejo incessante de buscá-lo, de se relacionar com Ele cada vez mais. E que você mergulhe nas águas profundas, que você nade no rio de águas vivas. Que você venha conhecer ao Senhor cada vez mais e a ouvi-lo com voz audível. Que você venha escutá-lo, a voz de muitas águas, falando aos seus ouvidos. E que o nome dele seja glorificado sobre a sua vida. Lembre-se, muitos exemplos nós temos na Bíblia que nos motivam a buscá-lo cada vez mais. Falamos de Daniel, falamos do próprio Moisés. Em Êxodo capítulo 83, versículo 11, diz que então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com o seu amigo. O Senhor Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Ele nos ouve, Ele nos compreende, Ele conhece o nosso coração. Em Êxodo capítulo 34, versículo 5 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. Em Êxodo capítulo 34, versículos 34 e 35 diz assim: quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía, compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado. Ele via que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. À medida que você se relaciona, o brilho surge na sua vida. Todos verão o nível de relacionamento que você terá com Deus, através de suas palavras, através do seu agir, das suas atitudes. Será impossível não ver que você tem um relacionamento com o Senhor Espírito Santo, porque ficará notório em você. Todos aqueles verão a diferença na sua vida, verão o brilho do Senhor na vida. Amém, amados? Que Deus abençoe, que Deus cada vez mais derrame da tua unção, derrame do seu poder, que vocês mergulhem nas águas profundas do Espírito. Nadem. Que vocês tenham um nível altíssimo de relacionamento com o Senhor Espírito Santo. E que o nome dele seja glorificado na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.